Bom dia. É uma grande alegria poder rever cada um de vocês, rever os nossos vicariados, rever os nossos agentes, rever os blogueiros, rever todos aqueles trabalhos iniciados através da Pastoral da Comunicação da nossa Arquidiocese. E é realmente muito bom poder partilhar deste momento, celebrar juntos este dia, e para nós é de suma importância. O Dia Mundial para a Comunicação Social, ela é, ou das comunicações, como hoje se usa dizer, é muito importante que a gente pare para perceber aquilo que a Igreja nos fala, quais são as diretrizes, quais são as orientações, para que nós, com docilidade, para que nós, com compromisso, como discípulos missionários, como nos recorda o documento de Aparecida, possamos verdadeiramente viver, pôr em prática e, em linha última, não por demérito, evangelizar, porque esse também deve ser o nosso ponto de partida, né? Nós somos convidados a sermos esses discípulos missionários. E aí, aquilo que nós estamos na busca é de não só mais os meios, porque os meios também nós já temos, mas qual é a linguagem que nós precisamos adotar para a evangelização. O secretário-geral do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, ele nos recordava algo muito interessante quando falava-se desta linguagem, que depois o presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, ele ressaltou, dizia, aquilo que nós, ou aquela linguagem que nós precisamos adotar é a linguagem do testemunho. Gente, não adianta só a gente dizer aquilo que foi dito. Não adianta só a gente falar daquilo que já está falado, ou apresentar a palavra de Deus sem termos um testemunho, uma vivência clara daquilo que está se dizendo. Eu não posso falar da caridade, eu não posso falar da misericórdia de Deus, eu não posso falar da intervenção divina na vida humana, quando nós não damos testemunho, por não acreditarmos, por não esperarmos, por sermos impacientes, por vivemos tudo aquilo diferente daquela que seria a vontade de Deus. Sempre que eu uso trago um pouco dessa reflexão, eu me lembro de uma santa irmã religiosa do meu seminário, quando as coisas do seminário às vezes ficavam assim meio tumultuadas, a gente não conseguia entender bem o que estava acontecendo, ela tinha uma resposta muito bonita. Quando a gente perguntava para ela, irmã Tereza, como é que estão as coisas? Resposta, tudo do jeito que Deus não quer. Veja como isso é interessante. Muitas vezes a ideia é esta. Nós falamos, mas percebemos que as coisas estão do jeito que Deus não quer. Por quê? Porque nós não apresentamos como Ele quer, como Ele vive. E como é que nós apresentamos isso? Não é com palavras, é com testemunho. Então, a nossa comunicação, ela precisa ser voltada para uma comunicação testemunhal, que vai falar das realidades, que vai falar do segmento, que vai falar da palavra, mas da vivência desta palavra, deste verbo encarnado, hoje, no coração de cada um de nós, de tantos outros irmãos e irmãs que nós temos nas nossas comunidades. Quanto testemunho bonito nós não temos, nós não falamos. Quanta caridade não é feita e nós não falamos. Quanto trabalho nesse sentido evangelizador, missionário,
também, claramente, na área da caridade social, é realizado e nós não falamos. Aqui me vem em mente as irmãs da caridade, da irmã Teresa de Calcutá. Que trabalho bonito que essas irmãs fazem, mas tamanho silêncio desse trabalho. Visitar casa por casa, acolher aqueles que são abandonados, cuidar, zelar por eles, confiando unicamente na providência de Deus. Será que nós temos essa clareza? Que maravilha que é isso! Outro dia, naquela reportagem que teve aí do Globo Repórter, que mostrou aquele sacerdote que mora naquela casa lá de madeira e barro, simplérrimo. Ele é de só para que vocês entendam, a comunidade dele é ligada à ala masculina da congregação da irmã Teresa de Calcutá. É o campo masculino. Vejam quanta simplicidade. O trabalho, e aí vamos trazer para o Rio de Janeiro, o trabalho que nós fazemos, por exemplo, nos cárceres, o trabalho de evangelização nas áreas de risco. Quantos padres são como que mártires, que estão ali dando a vida em área de risco, assumindo com amor ao reino, silenciosamente. Às vezes eu sou ali da região, que tem a região da Maré, que ainda não é pacificada, né? E vou visitar muitas vezes os padres, meus colegas da região que moram ali naquele lado, e fico admirado de ver a alegria, a disponibilidade com que se vive nessa realidade. Até pouco tempo eu também estava nessa região, onde, embora a sede da paróquia fique um pouco fora das áreas de risco, mas eu também estava naquela área de Meninos. Hoje, graças a Deus, pacificada. Será que isso não conta? Quantos anos os padres viveram no complexo do Alemão? Quantas situações não passaram ali? A gente está celebrando a missa, começa o tiroteio, a gente se baixa no altar, deixa a bala correr, quando termina, vamos cantar o glória e vamos tocar o barco para frente. E viver essa dimensão como entrega, como serviço. Deus nos chama a estar num determinado local para vivermos uma missão que nos é própria para vivermos. Os padres na sua vida, as religiosas na sua vida e os fiéis leigos também nas suas vidas, nas suas missões, nas suas profissões. Mas por que nós pedimos aos outros e não vivemos? Aqui é o ponto que a gente precisa, como comunicador católico, começar a dar luz. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas se querem que alguma coisa dê ibope, fala da Igreja Católica. É um ibope tremendo. Eles vendem revista a rodo. E o pior, nós compramos as ideias deles e não compramos e não vendemos a nossa, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Nós nos deixamos manipular facilmente pela mídia secular, contrária claramente à religião católica, de modo particular, e não falamos de nós. E aí a gente precisa um pouco, como comunicadores, refletirmos sobre isso. Qual é a minha identidade? Qual é a minha vivência? Qual é o meu testemunho? Isto vai falar. Isto vai dizer. Não vai ser aquilo que a palavra diz, não, aquilo que eu faço. Jesus, ele é muito claro quando ele fala aos discípulos.
E ele, ao falar aos discípulos, ele diz claramente aquilo que é contrário a ser discípulo. Quando, por exemplo, a gente vai falar, e aí é um ditado popular que nós usamos até hoje, né? Vê como todo mundo vai saber? Faça o que eu digo, isso não é cristão. Isso não é cristão, mas nem passando perto, não sei de onde. Isso é farisaico, isso é hipócrita. Jesus nos ensina exatamente o oposto. Façam o que eu digo, porque eu faço. Esse é o testemunho. Entenderam? Esse é o testemunho. O outro faz porque me vê fazer. Eu preciso dar o testemunho primeiro. Mas não é bem isso que nós fazemos. Nós cobramos do outro. O padre é sempre o mais chato, é o nosso. Por isso, paroquianos que eu digo. As realidades, não é verdade? Tudo aquilo que nós temos como igreja, mais próximo, nós não valorizamos muito. Bom é aquilo que está no território alheio. Muitas vezes. E essa insatisfação vai fazendo com que nós façamos a transmissão da fé errada. Nós passamos o descrédito. Não é, eles não me entendam, que nós precisamos maquiar as coisas, não. Não é isso. É dar um testemunho. O meu padre é chato pra caramba, mas sabe o que eu rezo por ele? Não para ele ir embora nem morrer, mas para ele se converter. Gente, a missão de cada um, é aquela de amar. Jesus, na última ceia, diz assim: amai-vos uns aos outros, nisto sereis reconhecidos que sois meus discípulos. É Jesus quem diz, não sou eu. Portanto, quando nos falta o testemunho, nos falta a vivência de fé. E aí é o desafio. Jesus, ele vai ainda muito mais além, ele bate ainda muito mais forte, quando ele diz: se eu amo somente aqueles que me amam, o que é que eu faço de diferente? Amar os nossos inimigos. Aí está a diferença. E aí a gente usa constantemente uma frase assim: é difícil. É difícil porque nós não queremos assumir isso. E aí nos falta a humildade. Porque o defeito, o problema é sempre do outro. Isso é velho como a criação, o pecado original. De quem era a culpa de comer a fruta? Não, a Eva disse que foi dela, não. O Adão disse que foi dela. Ela disse que foi da serpente. Né? Então, todos nós temos sempre um culpado. Por quê? Porque nós não queremos assumir que a culpa é nossa. Eu preciso fazer por primeiro. Eu preciso assumir as minhas fragilidades por primeiro. E aí, no mundo da comunicação, é isso que muitas vezes nós não fazemos. Porque quando nós falamos, nós caímos em dois opostos. Ou nós caímos do tudo é permitido, ou nós caímos do nada é permitido. Ou antipatizamos a igreja, ou abrimos demais a realidade da igreja. Por quê? Porque não conhecemos. Vou trazer um exemplo para vocês, de algo de agora desses dias. Muitos de vocês ouviram que 2 cantores famosos iriam cantar na JLJ, não é verdade? Foi? Vocês ouviram isso? Todo mundo acreditou, não foi? Ninguém perguntou se aquilo era verdade. Caíram, desculpe a expressão chula,
de pau em cima da organização da jornada, sem nunca nos perguntar se era verdade, se era mentira. Foi colocada uma nota que parecia ser uma nota esclarecedora. Ah, mas aí não está dito que vai ser proibido. Nós não podemos proibir, nem podemos acolher, nem podemos excluir, nem podemos incluir sem perceber a real necessidade. Porque se nós continuamos pescando dentro do aquário, que missão é essa nossa? Nós vamos evangelizar nós mesmos? E quem está lá fora não precisa? Ou não seria o contrário da nossa missão? Nós devemos avançar para águas mais profundas ou para águas mais rasas? Porque é fácil falar para quem já sabe, para quem já crê. Isso é tranquilo. Será que também não é momento de se falar para aqueles que estão fora e o mundo todo está falando? Essa é uma coisa. Essa é uma questão. E aí, não interpretem aqui como ser favorável, minha pessoa que está falando, é a organização da jornada, sou eu, Padre Márcio Queiroz, né, CPF 243-346-0034. Sou eu que estou falando, pessoa física, civil, com direito de voz e voto ainda, que nós precisamos estar atentos como cristãos, como... Se alguém estiver gravando o CPF depois de me cobrar... Então nós precisamos estar atentos para a gente não entrar nessa lógica. A nossa Bíblia não é a revista X ou Y. Não é o jornal X ou Y. Não é isso. Não é essa a voz oficial. Ali tem 1000 especulações, tem 1000 interesses. Será que nós somos tão ingênuos assim de não percebermos? E aí dizer assim, somente aqueles que são católicos nos representam. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ter um pouco de paciência. Eu me sinto representado por todos aqueles que representam a cultura brasileira. Porque eu sou brasileiro. Eu me sinto representado em qualquer uma das culturas, em qualquer uma das realidades. Porém, não perco a minha identidade, aí é diferente. Eu posso estar no meio de quem quer que eu esteja, mas eu serei sempre católico. Dialogar com a diversidade. Nós somos chamados a isso. O mundo da comunicação é chamado a isso. Se nós falamos só para dentro, quem vai nos ouvir? Qual é a nossa missão? Quem é que nós vamos evangelizar? Se vocês lembrarem, no nosso primeiro retiro, que eu estou sentindo falta, que temos que marcar um outro, nós dizíamos assim, nós precisamos ter a alegria de chegar ao final da nossa vida e dizer, consegui converter uma alma. Uma! Será que nós conseguimos isso já? Cuidado com quem diz assim, eu já consegui, porque pode ter perdido a sua. Porque São Paulo diz assim, aquele que está em pé tenha cuidado para não cair. Cuidado. Você conquistou para Deus ou conquistou para você? Porque às vezes a gente tem umas tribos em torno da gente. Cuidado. Tá? O Gustavo já disse 3 vezes que eu tenho que parar de falar. Tá? 3, que eu consegui ver daqui, né? Eu fico olhando lá e tenho que mandar de novo. Se ele mandar a 4, eu sei que ele joga alguma coisa em mim, então eu vou ter que parar. Mas é isso, eu quis colocar esses pontos para que nós possamos cada vez mais compreender o compromisso, a seriedade, né, do trabalho que nós temos, a missão que nós temos nas nossas mãos, como comunicadores, como comunicadoras, né, que nós procuremos comunicar aquela que é a verdade. E a verdade é Cristo. Né? Que nós possamos dizer assim, eu curto a Igreja Católica, eu curto o mundo, eu curto a vida, mas eu não sou do mundo, eu sou católico. Né? São Paulo fala sobre isso.
nós estejamos no mundo, mas não sejamos no mundo. É a mesma coisa. Vamos curtir sim, mas não vamos perder a nossa identidade. E que as redes sociais possam ser esses meios para nos fazer falar e dizer ao mundo: poxa, é bacana viver, é bacana ter uma vida boa, é bacana ser católico, é bacana porque a gente tem esses testemunhos e vem testemunhar, vem experimentar esse Cristo aqui conosco também. Um pouco a propaganda da Caixa Econômica Federal. Vem para a Caixa, você também. Vem. Obrigado.